Convido vocês para virem comigo em R de dizer qual o maior valor de y que satisfaz a equação dada. Sugiro que você antes pause e tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai precisar de um resultado bem interessante, que é o seguinte: se eu tenho uma potência elevada a um expoente par, vou colocar 2m, okay, somada com outra potência também elevada a um expoente par, e uma terceira elevada também a um expoente par, isso é zero se e somente se esses caras forem todos iguais a zero. Tomando aqui, ó, A, né, vamos colocar aqui A, B e C, pertencente aos reais. Olha que forte isso, hein? Olha que forte isso, qualquer número real. Agora vamos colocar o M e NP como sendo inteiros não negativos, né? Pertencente a Z+. Ou vamos colocar N asterisco, se preferir. Dá para tirar o zero e fica o Z+ aqui. Como é que a gente mostra esse se somente se? A gente tem que mostrar a condição necessária, né? Que é a ida. Isso é bem imediato, né? Você concorda comigo? Vou pegar isso aqui como hipótese. E eu tenho uma propriedade na minha educação básica que me diz que potência de potência eu conservo a base e multiplico os expoentes, não é verdade? Então eu posso usar esse fato aqui para desgarrar esses pares aqui e colocar como? Reescrever isso como sendo a elevado a m ao quadrado, mais b elevado a n ao quadrado, mais c elevado a p ao quadrado. Então essa é a minha hipótese aqui. Para me chegar lá na minha tese, eu só preciso agora observar que eu estou somando números positivos. Ó. Qualquer que seja o valor das bases, elevar ao quadrado sempre vai me dar valores positivos. Ora, mas somar números positivos e dar zero, significa que eles precisam ser, né? Quanto? Zero. Se eu estou somando números não negativos, vamos ser mais precisos, né? Números não negativos, já que elevar ao quadrado nunca vai dar negativo. Somar números não negativos e a soma dá zero, significa que esses números precisam ser zero. Então eu concluo que A elevado a m precisa ser igual a zero. Né? Isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer se o A for zero. De igual modo, B elevado a n vai ter que ser zero, e isso vai acontecer se o B for zero. E C elevado a P vai ser zero se o C for igual a zero, né? Então ali a gente mostrou a nossa ida, a condição necessária, né? Observe, eles são iguais a zero. Como é que a gente mostraria a condição suficiente, a volta? É bem imediato, talvez até mais imediato, né? A condição suficiente, né? A gente mostrou a necessária, a condição suficiente, que é voltar, se esses caras são zero, eu estou tomando isso aqui como hipótese, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que zero vai estar elevado a 2m, mais o zero vai estar elevado a 2n, mais o zero vai estar elevado a 2p. Né? E isso é zero pela minha hipótese. Aí a minha tese chega ao fim, porque quando eu elevo isso daqui a zero, observe que m, n e p são números naturais, né? Não vai ter o risco dele ser zero lá, com asterisquinho. Ou inteiros positivos. Então isso aqui, na verdade, é o quê? Isso é zero, na verdade? Isso daqui é zero, isso daqui é zero. A soma de 3 zeros vai me dar quanto? Vai me dar zero. Ok? Tá aqui. Então a gente mostrou a ida e a volta. Esse resultado é muitíssimo importante, não é? Se a gente está somando, não é, potências de expoentes pares, e essa soma está dando zero, é porque as bases precisam ser zero. Ok? Isso é muito interessante, né? Porque a gente poderia considerar só duas, também vale. Consideramos 3, vale. Se considerasse 4, continua valendo. Em geral, a gente considera até 3, porque isso aqui tem uma representação, como na nossa equação lá, né? Isso aqui tem uma representação no espaço tridimensional x, y, z. Né? Essa representação, quando a gente tem coeficientes unitários para as variáveis, como aqui, ó, 1, 1, 1, né? Está dando 0 lá, isso dá um ponto lá no espaço x, y, z. Ok? Expoentes pares vai dar um ponto. Se isso aqui não fosse igual a zero, né, fosse igual a um outro valor qualquer, isso daria uma esfera. Só a casca da esfera, só a fronteira da esfera no espaço x, y, z. E se não fosse zero, fosse outro valor, mas os coeficientes continuassem todos 1, né? Na verdade, se fosse um outro valor que não zero, aí a raiz desse valor seria seria o raio dessa esfera lá no espaço. Interessante isso, né? Professor, e se os coeficientes não fossem 1? Aí elevar ao expoente par, no caso 2 ali, se eu considerasse 2, isso aí daria um achatamento, né? Aonde não tivesse 1 aqui, daria um achatamento. Viraria uma bola de futebol americano, o elipsoide. Okay? Em relação ao eixo onde não apareceu o 1. Né? Um 2 aqui, por exemplo, na frente. Mas isso é uma viagem um pouco mais além da nossa. A nossa é bem curtinha. Tá? Então vamos lá, como é que a gente resolve a nossa brincadeira? A gente já sabe que os expoentes pares somados dá zero se os termos forem zero. Então vamos tentar fazer isso aí cair no nosso teorema, né, que a gente acabou de mostrar aí. Ó. A gente estudou um produto notável que me garantia que quando eu tinha o quadrado da diferença de dois termos, eu só precisava de quê? De calcular o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o produto entre eles, não é verdade?
AB. Bom, sabendo esse produto notável, a gente chega aqui. Vamos juntar as famílias, ó. O x com o x. Então eu tenho x² menos 2x. O y com o y. Então eu tenho 4y² menos 4y². E o z não tem família. Vamos deixar ele aqui, ó. Z elevado a 6 e ainda tem um 2 aqui, né? Solitário também. Ora, como é que eu transformo esse produto notável naquele dali? Vamos pensar? Eu peguei aquele porque aqui está menos, né? Então isso aqui pode ser escrito como sendo x menos 1, né, ao quadrado. Vamos pensar, ó. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o produto. Vamos lá. Quadrado do primeiro eu já tenho. Quadrado do segundo é 1. Eu tenho 1 aqui? Tenho. Olha aqui, ó. Esse 2 vai virar 1 mais 1. Porque aí eu posso usá-lo, né? Ó. Esse 2 virando 1 mais 1, eu tenho o quadrado do primeiro, tenho o quadrado do segundo e tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fechou. Vamos pro próximo. Esse aqui também pode ser escrito como sendo quem? 2y² menos 1. Né? Vamos ver? Quadrado do primeiro, tá aqui. Quadrado do segundo, tá aqui, ó. E 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, ó. Então tenho todo mundo. Por último, meu z solitário, né? Esses caras vazaram, por quê? Porque esse cara aqui eu usei ele aqui dentro, ó, o quadrado do segundo. Esse cara eu usei aqui dentro, ó, o quadrado do segundo. Ele sumiu. Só, caímos aí na hipótese que a gente tinha considerado, ó. Soma de quadrados, né? Porque, afinal de contas, z ao sexta pode ser escrito como sendo z ao cubo, quadrado, não é? Então, olha aí, ó. Expoentes pares, né? A gente viu que isso acontece se as bases forem não negativas, né? Para não negativos somarem e dar zero, precisa que eles sejam zero. Então eu tenho aqui o quê? Que x menos 1 é zero, logo x vale 1. Eu tenho que 2y² menos 1 é zero, logo y², se eu somo 1 dos dois lados, vai ficar 1, e se eu divido os dois lados por 2, vai ficar 2. Agora, muito cuidado aqui, hein? Jogar raiz aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso, olha só. Quando eu tenho essa situação, isso é sempre positivo, né? Mas quando eu tenho essa situação, isso depende. Isso é um módulo, porque depende se o x é positivo ou negativo. Então não sai jogando raiz igual um maluco, não. Você tem que prestar atenção. Ó. Você está nesse segundo caso aqui. Se eu jogo raiz dos dois lados, o y sai da raiz. E aqui vai ficar mais ou menos, olha lá, ó, raiz de 1, que é 1, embaixo a raiz de 2. Claro que se eu fizer a radiciação, né, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu fico com raiz de 2 sobre 2. Então muita atenção, né, esse detalhe aí. Ó. O y tem dois valores aí. Cuidado. E por último, meu z ao cubo precisa ser o quê? Precisa ser zero. Ora, mas isso me garante que o z é zero. Então eu tenho duas soluções, né, para aquela equação. Uma me dá 1, raiz de 2 sobre 2, e zero, né? E a outra me dá 1, menos a raiz de 2 sobre 2, que também dá zero. Se você tiver curiosidade, substitui esses valores aqui, ó, e vê se dá zero. Então a gente resolveu a equação. Ele queria o maior valor de y. Ora, o maior valor de y está aqui, né? Nosso y máximo. Ele vale raiz de 2 sobre 2, já que o outro é negativo. Simples assim. Belíssima questão. Até a próxima.